Hoje nós vamos falar das empresas, as ações que se dão bem com a desvalorização do real perante ao dólar. A gente está vendo o real se desvalorizar bastante. E quais empresas então que podem se beneficiar com isso? Vamos entender. Vamos falar também um pouco mais da Klabin, o que está acontecendo com ela, e também da Cosan. Inclusive, vamos falar do desconto hold, tá, e tudo mais. Já deixa o like no vídeo, também se inscreve no canal ativando o sino, que aí você não perde quando eu trago novos vídeos. Mas antes eu gostaria aqui de comentar um ponto, tá? Que eu tenho falado constantemente recentemente, para a gente focar nas empresas, não focar somente no que está acontecendo na macroeconomia e na política, mas você não deve ignorar também, são coisas distintas. Uma coisa é falar que é muito mais importante as empresas, outra coisa é falar ignore a política, ignore a macroeconomia. Não é isso que eu digo, tá? Até porque a macroeconomia e a política podem afetar, inclusive de forma permanente, as empresas, tá? Vamos ser um pouco dramático aqui, vamos supor que cria-se uma regra que a Raízen não pode mais exportar nunca mais etanol para fora do Brasil, uma regra que o Brasil criou. Estou sendo drástico só para vocês entenderem que isso aqui seria algo que iria afetar permanentemente o valuation da Raízen, né? Então, assim, não é para ignorar completamente, inclusive tem os ciclos da economia. Então, olha só como exemplo eu vou pegar aqui a ExxonMobil de azul e a Petrobras, esses candles verde e vermelho aqui. Comprando no topo de 2008, o topo do ciclo do petróleo, a pessoa em dólar ainda estaria no prejuízo na Petrobras. Isso mesmo, em dólar. Ela está com menos 5,21. Significa que se a pessoa tivesse comprado em 2008, no topo do petróleo, o dólar tivesse guardado na gaveta, estaria melhor do que comprar ações da Petrobras. Ó. E a ExxonMobil também não foi uma coisa fantástica, né? Ela deu uma valorização de 23%. Óbvio, foi muito melhor que a Petrobras, menos 5 contra mais 23 é bastante coisa de diferença, mas ainda assim é pouca coisa, né, para renda variável. Então, isso aqui é o perigo de comprar o ciclo de commodity, que envolve o quê? Macroeconomia. E por que a Petrobras foi pior? Porque envolve política também. Então, olha só como as duas coisas acabam interferindo também, né? Não é só, vou comprar e vou fechar os olhos para tudo que está acontecendo. Eu não acho que é bem assim. Porém, você tem que entender qual o tipo de problema que está acontecendo e se as empresas já estão a um preço muito bacana, que é o caso, na minha visão que eu sempre falo aqui, a Cosan. A dívida é alta, a Selic está muito alta. Cara, mas ela já está apanhando por conta disso, já apanhou por conta disso, pode cair, mas pode. Porém, essa dívida aqui, ela não vai ficar para sempre. A gente está vendo que ela está caminhando para ir reduzindo essa dívida aí no longo do prazo. Então, assim, você tem que entender quais os tipos de ruídos que estão acontecendo nas empresas. Às vezes pode ser algo que realmente não é o momento de comprar, não tanto por conta da empresa, mas por conta do macro ou da política. Mas vamos falar aqui da Klabin, né? Começando com a questão dos dividendos, ela deve anunciar o seu próximo dividendo em julho, mês que vem, ela deve já estar anunciando o próximo dividendo. Então a Klabin, ela já pagou aqui 63 centavos de dividendo em 2024 e o AGF Mais tem 1,10 projetado. Então está faltando aqui cerca de 50 centavos para ele pagar de dividendo. O histórico de dividendos, embora seja bastante volátil, vinha até caindo recentemente, isso aqui é por conta da receita que caiu, a tendência é esse dividendo ir aumentando, inclusive com a desalavancagem que a empresa vai passar em breve, né? Então a gente está vendo aqui em 2025, inclusive, a Klabin está com um dividendo projetivo pelo AGF maior do que o projetado aqui para 2024. Então, só para esclarecer que o AGF, eles projetam os dividendos deles pela data de pagamento de dividendos. Então, eles estão falando que a Klabin vai pagar todos os dividendos de 1,10 no ano de 2024, ou seja, até outubro de 2024. Eu tenho a planilha de membros do canal que eu também prevejo dividendos para algumas empresas e lá eu utilizo então a Datacom para a gente ter o ano exercício. E lá nós temos a Klabin e pela Datacom o meu termina em fevereiro de 2025. Então é um período um pouquinho diferente no caso da Klabin, mas coincidentemente deu 1,10 também a minha previsão. No caso da Klabin deu igual, mas outras empresas dão um pouco diferente, que eu vejo diferente que eles. Eu vejo Datacom, que geralmente termina no começo do ano seguinte, e eles vêm data de pagamento que termina no próprio ano ali de 2024. E eles também preveem para o ano de 2025, e quem quer se cadastrar no AGF+, e ver as previsões que eles têm de dividendos para diversas empresas para o ano atual e o ano seguinte, link na descrição do vídeo e nos comentários fixados, tá? Então a XP se reuniu ali com o CFO da Klabin e eles estão com expectativas positivas em relação à empresa, diante do projeto Caete, que aumenta ali a oferta de madeira para a Klabin, embora num primeiro momento aumenta a dívida, acaba reduzindo os custos da madeira e ao longo do tempo isso vai compensar bastante, conforme eu já mostrei em outros vídeos, né? E além disso eles veem um melhor mix de
receitas e custos. Então a XP destaca os 3 principais pontos. Os resultados devem ser impactados positivamente pela combinação de melhor mix de vendas, ou seja, a receita vai melhorar com os projetos que ela está entregando aqui, os ramp-ups que ela está fazendo, tem o projeto Figueira, isso aqui vai aumentar a receita dela por conta do mix também. Lembra que eu sempre digo que a Klabin é bastante flexível, isso também ajuda um pouco aqui, né? E temos a redução dos custos por conta do projeto Caete, que é também outro ponto que eu comento bastante, que aumenta sim a dívida no primeiro momento, mas só que esse projeto Caete ele vai reduzindo os custos e logo compensa com folga aí o projeto Caete, né? As condições também sólidas do mercado para os principais negócios, celulose, papel e embalagens, é o terceiro pilar forte aqui da Klabin, segundo a XP. Os projetos em andamento estão progredindo bem, a MP27 e a MP28 e o Figueira estão indo como esperado pela casa. A perspectiva dos preços de celulose permanecem positivas, com a oferta versus a demanda muito apertada, continuam a apoiar os preços em níveis elevados no curto prazo e os custos estruturalmente mais altos de fibra de madeira e capex potencialmente mudando as expectativas de longo prazo para cima. Então olha só, estamos aqui num cenário onde está muito apertado para as empresas de celulose produzir com margens gordas. Então está todo mundo ali sofrendo, então por isso que isso está fazendo o preço da celulose subir. E a Klabin foi ligeira pra caramba, pegando esse projeto aqui que vai dar mais madeira para ela, embora aumente a dívida, deu mais madeira para ela, e aí ela consegue então controlar um custo que está muito alto. O principal aqui que está danificando os custos é a madeira, então ela controla isso aqui. Para ela, se a madeira começar a subir logo mais, seria até bom. Por enquanto ainda não, porque vai crescendo gradativamente, mas já deu um grande alívio neste primeiro momento já, né? Então, por isso que isso aqui é super positivo, esse projeto Caete aqui, né? Mas o mercado você viu ali que ele até deu uma animada no começo, mas depois foi devolvendo ali as altas, né? Eles destacam boas projeções para 2024 e 2025, com maiores volumes de produção, dado aí os maiores volumes de venda pelo Ramp-Up e o projeto Figueira, né? Além disso, a redução dos custos é via o projeto Caete, combinação de otimização de capex, venda de excedente de terra e redução de custos de madeira e perspectivas positivas no mercado de celulose, papel e embalagens, abrindo caminho para um 2024 e 2025 lucrativos, segundo a XP. Então eles finalizam dizendo que a empresa está muito preparada para enfrentar o desafio aí nos próximos anos, e a gente viu que o preço-alvo deles não tem tanta margem assim, cerca de 21% de upside, porém se a gente vê que o cenário para frente é positivo, a empresa realmente fazendo esse cenário bacana, tende a ganhar bastante valor aqui. E agora vamos falar da Cosan. A BTG vê um desconto de 35% na hold, um desconto hold aqui, além das empresas dentro do portfólio já estarem ali baratas, né? Então olha só, a BTG comenta que os ciclos de valor da ação são impulsionados pela alocação de capital quando os investidores se recusam a pagar por crescimento e preferem se apropriar de ciclo quando a empresa embarca em geração de fluxo de caixa mais fortes e desalavancagem. Só que quando esse momento bacaninha, lindão chegar, a ação não vai estar ao mesmo preço. Esse é o grande ponto, né? Então é mais ou menos isso, ir contra a intuição do mercado, né? E aí a gente sempre acaba pagando barato, embora é difícil acertar o fundo perfeito ali. A gente até tenta, mas é difícil. Então a BTG explica que o próprio cenário macro, principalmente a taxa Selic, que está reduzindo aqui o nível de queda, acaba atrapalhando a desalavancagem da empresa, também as empresas que ela detém participação, principalmente aqui a Raízen, que também está em fase de crescimento. Então isso tudo aqui acaba atrasando um pouco, mas não invalida, tá? Embora estejamos errados sobre o momento, acreditamos que ainda podemos acertar. Pelo menos com base no nível atual do preço das ações, a Cosan passou a ser negociada com preço de 35% de desconto das somas das participações que ela tem, com base no valor de mercado das suas subsidiárias e um valor relativamente conservador para as empresas que não estão listadas. Ou seja, eles taxaram um preço conservador, segundo eles, ali na Compass, na Moove e na Radar, e nas demais eles pegaram ali o valor que está de mercado, já que elas são negociadas ali na bolsa, né, a Vale, a Raízen e tudo mais. E outro ponto que a BTG comenta aqui sobre a Cosan é os dividendos do grupo, que estão bastante altos, estão a crescer, né? Ela deve receber só em 2024 2,5 bilhões no ano, né? 2025 deve crescer, que a expectativa é que eles vão receber 3,2 bilhões, tá?
que vai dar uma soma de 5,8 bilhões nesses 2 anos, o que é mais do que os custos estimados pela dívida da Cosan. A dívida da Cosan, que é o que o mercado fica tão assustado, tem aqui um preço de custo menor, por exemplo, que esses dividendos que ela está recebendo agora. Então esses dividendos vão continuar a crescer conforme o grupo vai amadurecendo também. E tem a Vale, né, que é uma grande geradora ali de caixa de dividendos também por consequência. Foi mais ou menos aqui o que a Cosan disse, vai em linha também com o que eu venho dizendo aí nos últimos tempos, né? Então a recomendação deles é compra, o preço justo de R$30, um potencial de alta de 141%. E se a gente volta lá nos comentários que a Luiz Barça vem fazendo ali no AGF, mais que da forma ela vai comprando a Cosan, a gente vê os comentários que a BTG vem fazendo, o que eu venho fazendo, vai muito ali os três comentando mais ou menos a mesma coisa, cada um de uma forma diferente. Eu poderia resumir da seguinte forma, né? A empresa, então, está sendo punida por conta do seu endividamento, seu apetite de crescimento no momento que o mercado não quer isso, nós três falamos isso. Tem a questão que as empresas do grupo estão crescendo aqui os dividendos ao longo do tempo, embora a Vale oscile um pouco, a tendência de todo o grupo aqui é crescer os dividendos, então a empresa vai receber mais dividendos, ao ponto que ela vai se desalavancando, a Luísa falou aqui, ela vai buscando essa desalavancagem, então vai diminuir os custos e vai aumentar as receitas, os dividendos que ela recebe, vai ter mais dinheiro que ela pode inclusive usar para pagar mais dividendo aos acionistas, né? A Cosan não é unanimidade, eu sei disso, mas pelo menos quem gosta está com um discurso bastante parecido em relação à empresa. Pode ser um indício aí para quem está em dúvida que faz sentido aqui a tese, né? Ninguém está com duas conversas com a Cosan, é mais ou menos a mesma conversa. Cada um vai explicando de uma forma um pouco diferente, mas é mais ou menos a mesma coisa. E vamos falar agora das empresas que tendem a se dar bem com a desvalorização do real frente ao dólar. Porque essas empresas elas têm as receitas dolarizadas, pelo menos parcialmente, e têm seus custos, pelo menos parcialmente, em reais. Ou seja, o dólar aumenta em frente ao real, ela aumenta a receita e diminui os custos. Maravilha, né? Então vamos entender aqui. Ela cita aqui, a BTG cita a Suzano e a Vale, que tem 100% das suas receitas dolarizadas, enquanto a Suzano 35% da sua receita em dólar e a Vale 60%, então as duas aqui acabam ganhando, embora a Suzano ganhe um pouco mais, e a Suzano ainda vem apanhando por conta da International Paper. Eles lembram também que a Klabin também acaba ganhando ali com a desvalorização do real, né? E aí entramos na petrolíferas, onde a Petrobras, cerca de 80% das receitas são dolarizadas. Poderia ser 100% se o preço seguir o preço internacional, mas a gente não tem certeza disso, né? Enfim, e os custos 50% dolarizados, 50 real. Para ter certeza de uma empresa que tem 100% das receitas dolarizadas são as petrolíferas júniores, né? Como por exemplo aqui a Prio, que tem 100% das receitas em dólar americano e 50% dos custos. Aí eles citam também outras empresas aqui como a Embraer, mas aí eu já nem entendo muito desse case, tá? Eles falam também de empresas do setor alimentício e agronegócio, SLC, 96% das receitas são em dólares e 60% dos custos. São Martinho e Jalles, 50% das receitas em dólares e 36% dos custos. Então também tem aqui um certo descasamento. Eles também falam da JBS, que boa parte da receita é em dólares. E eles citam também empresas que tendem a perder com a desvalorização do real. São aquelas que estão muito atreladas ao mercado interno, mas têm custos em dólar, né? Como, por exemplo, as varejistas, como a M Dias, né? Então, algumas empresas acabam perdendo, mas eu não vou poder falar tudo porque o relatório é fechado, só dei aqui um resumo. E, aliás, é impressionante quando a gente olha esses gráficos aqui, primeiro o Ibovespa perdendo para todas as outras bolsas de países emergentes, a gente já sabe disso, mas o real também perdendo para qualquer moeda de países emergentes, inclusive o da Argentina, O Milei assumiu a Argentina destruída pela anos e anos e anos da esquerda, e ele conseguiu aqui fazer essa moeda nivelar com o do Brasil. É surpreendente, porque isso aqui demoraria muito mais na minha visão. Mas enfim, pode oscilar ainda, né? Mas é surpreendente. E também é surpreendente como o Brasil está negativo nesse momento, embora eu acho que existe aqui um exagero negativo no Brasil, né? Inclusive principalmente aqui na Bolsa, né? Dólar não vou comentar muito, mas o da Bolsa, olha só, né? Não dá para a gente ficar com essa performance desse jeito. Por isso que os ativos estão baratos, embora a gente estejamos aqui numa bagunça, né? Lembrando que o meu curso de investimentos está aberto às inscrições, veja na descrição do vídeo e nos comentários fixados. Qualquer dúvida basta perguntar para mim. Inclusive, você pode comprar também junto esse curso de investimentos no meu curso de opções. Um abraço e até o próximo. Valeu!